Tudo bem, pessoal? Então, nessa aula, tudo bem, pessoal? Então, nessa aula aí, vamos falar sobre o PCF 8574, que é um expansor de portas de 8 bits. Tá? O que seria um expansor de portas? Digamos que você tenha um projeto aí que você precisa de bastante pinos de I/O, que seriam entradas ou saídas, para fazer determinadas funções. Hein? Digamos que você tenha teclado, você tenha display de LCD, você tem alguns sensores a mais, e daqui a pouco você olha para o Arduino e começou a faltar pino. Tá? Então a gente parte para esse tipo de recurso. Poderia utilizar, por exemplo, um Arduino Mega. Dependendo do que a gente vai fazer, é muito caro para comprar um Arduino Mega. Se a quantidade de memória do Arduino já é o suficiente, do Arduino Uno, a gente parte para esse expansor de portas aí. Tá? Esse o modelo que a gente vai ver é esse de 8 bits, né, 8 pinos, tá? Que já atende muita coisa, ele já está presente em alguns shields, aí, principalmente o de LCD. Mas vamos entender um pouquinho como é que ele funciona. Tá? Ele é um chip aí de 16 pinos, sendo que do pino 1 ao pino 3 é o A0 ao A2, que são os pinos de endereçamento. Então, se ele tem 3 pinos, vamos lá, continha de exponenciação, né? 2 elevado à terceira dá 8. Então, eu consigo ligar até 8 dispositivos em cima de um barramento. Tá? Barramento quer dizer, por exemplo, ali os pinos de comunicação desse cara aí, é o pino 14 e o pino 15. Eu tenho, vamos dizer, 8 chips desse aí em cima de uma placa, com todos os pinos 14 interligados e todos os pinos 15 interligados. Tá? Então esse se chama barramento. Né? E daí vai para o microcontrolador, lá, que seria lá o Arduino. Então, o que acontece aí? Cada um deles vai ter um endereço diferente. Imagina que é na tua rua, e onde é que você mora, existe em casa dos dois lados da rua. E o carteiro passa para entregar, e ele vai entregar na tua casa porque ele tem o teu número, tá? Que seria o teu endereço, né? O endereço é da rua, mas ele tem o número da casa que é o teu. Então ele vai te achar. Então assim que funciona essa comunicação em barramento aí. O microcontrolador, por exemplo, aí, vamos dar um exemplo aí do Atmega 328 do Arduino Uno, ele vai mandar a informação para todo o barramento, mas só vai receber quem for o endereço que tiver anexado na mensagem. Tá? Ou ele manda uma mensagem aí para o barramento de acionamento, né, que é para ligar alguma coisa, ou ele manda uma mensagem para alguém desses chips que estão no barramento solicitando alguma informação, por exemplo, a informação do pino do P7 aí do primeiro dispositivo que tiver no barramento. Aí ele vai mandar o valor, ou ele lê o byte, né, que leu todos os pinos de uma vez só, lê o pacote, e aí depois ele analisa. Isso aí depende conforme for a lógica do programa. Mas basicamente vocês têm que lembrar que tem que ter um barramento de comunicação, que é os dois pinos aí, o SCL e o SDA, que é o pino de clock e o pino de dados. Os pinos de I/Os aí, que são o P0 ao P7, pode ser para entrada de dados, como pode ser para acionamento, que é para saída. Ele tem o barramento de endereço, né, que é o A0 ao A2, tá? Que deve ser configurado de acordo com a quantidade de dispositivo que você tiver em cima do barramento. Se eu tenho um só, não tem preocupação, mas a partir de um, eu tenho que configurar pro dispositivo, que é o processador, conseguir chamar cada um deles ou enviar mensagem individualmente, certo? Tem mais um pino aí que o pino 13 aí que está em verde, que é a interrupção. Tá? A interrupção é o seguinte, ele me dá a possibilidade de, quando eu estou usando esse chip, ou eu fico lendo pelo barramento e pelo endereço, fico lendo todos os chips que estão no barramento, ou esse pino aí, por exemplo, se a gente tem esse PCF ligado, algumas chaves aí na entrada, do P0 até o P7, quando eu pressiono uma chave, aquele pino muda de estado. Normalmente ele tem um resistor aí que tá pro VCC, que a gente chama de pull-up, e quando dá uma alteração, ele vai para 0, tá? Indicando que tem alguma coisa de dados no barramento. Tá? E aí o microcontrolador pode ler isso aí. Tá? Então ele, vamos dizer assim, economiza processamento. Em vez de estar só lendo para ver se tem alguma informação, ele só vai ler quando
ó, tem alguma coisa presente no barramento que a interrupção me mandou sinal, tá? Então, outro detalhe interessante, se eu tenho, por exemplo, capacidade de colocar 8 dispositivos em cima do barramento, vejam que cada dispositivo tem 8 pinos, então eu consigo uma capacidade máxima aí de 64 pinos de I/Os. Tá? Então dá para fazer bastante brincadeira com isso. Tá? Vejam que eu consigo ou ler ou acionar somente utilizando 2 pinos aí, que são os pinos do barramento 2C, que lá no Arduino Uno é o pino A4 e o A5. Tá? Na dúvida, quem é quem do SCL e o SDA, você pode verificar aí pegando o desenho aí do Arduino Uno aí, que ele vai mostrar os desenhos, a identificação dos pinos, tá? Mas, se não me falha a memória, o SCL é o A5 e o SDA é o A4, tá? Que mais? Tem mais algumas informações, a velocidade de leitura aí, a velocidade de leitura desse cara aí 100 kHz, mas tem alguns modelos que podem chegar a 400, tá? Inclusive tem os modelos mais novos aí que podem chegar até 1 mega. Aí, informações aí, por exemplo, sobre a velocidade de comunicação, tá? Normalmente, por padrão, ela é 100 kHz, mas tem alguns modelos de 400 kHz, e uns mais avançados que está vindo aí 2C, nova, aí que chega a passar de 1 mega, tá? Mas por padrão, vocês vão utilizar essa velocidade aí, tá? Se utilizar os dois modelos, de 400 e o de 100, sempre vai ficar sempre pela menor velocidade, tá? Aqui tem uma imagem de basicamente como é que funciona, tá? A comunicação. Nesse caso aí, está adicionado o pino de interrupção junto no barramento de comunicação. Mas normalmente, por exemplo, estou fazendo um trabalho com LCD, algumas funções a mais aí, eu não estou utilizando esse pino de interrupção, mas é um recurso interessante, tá? Outra coisa são os pinos de endereço. Nessa imagem aí, os pinos de endereço estão igual, todos aterrados, né? Isso a gente vai ver na tabela aí, o que muda, tá? Outra coisa, como eu falei, esse chip, eu acho que eu não cheguei a comentar até agora com vocês, mas esse tipo de comunicação aí, I2C, foi desenvolvido pela Philips lá nos anos 80, justamente para utilização em equipamentos aí de consumo, por exemplo, fazer um televisor aí para fazer comunicação com memórias ou sintetizador. Aí tem um exemplo nessa imagem, na figura 1, tá aí um controle para MP3, para câmera, para áudio, tá? Aí tem um LED conectado. Mas é para vocês verem como a aplicação é grande desse chip aí, tá? Uma particularidade que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Na primeira figura eu comentei sobre a quantidade de I/Os que a gente consegue, tá? Uns 8 dispositivos conectados. Mas existe um detalhe, talvez vocês vão pegar isso em algum módulo no mercado, e já aconteceu comigo. Vocês vão pegar por padrão, quase todos os que eu peguei até o momento, vem com essa tabela de endereços aqui, ó, tá? Esses números, essa tabela aqui, essas três colunas, do A0, A1 e A2, são os endereços aqui, ó, A0, A1 e A2, certo? Então, conforme a gente muda esses endereços, aqui é o seguinte, ali nessa imagem, eles estão todos aterrados. Por padrão, a gente coloca um jumper nele, né? Voltando aqui, a gente coloca um jumper. Cadê a figura? A gente coloca um jumper aqui, um resistor, semelhante a esse aqui para o VCC, para identificar quando está em nível alto ou em nível baixo o endereço, tá? Ele é considerado o endereço aí, por exemplo, quando ele está em nível alto. Tá? Se eu aterrar todos, fica 0, também vai ser o primeiro endereço, nesse caso aqui. Se eu deixar, por exemplo, o A0 aqui
sem o jumper aterrado, ele vai ficar ligado para o VCC, então ele está igual a 1, e assim sucessivamente, até o momento que eu tenho todos eles sem jumper, né? Então todos para o VCC e vai ser o meu último endereço. Tá? Normalmente o endereço que eu vou mostrar para vocês posteriormente não é dessa tabela aqui, é dessa tabela aqui, ó, que a gente vai estar configurando o display de LCD com esse último endereço aqui, porque não tem jumper, tá tudo aberto. Tá? Esses módulos que a gente compra aí, por exemplo, no LCD, para LCD, normalmente todos eles vêm sem jumper, tá? Então fica valendo esse número aqui. Tá? Observe que na tabela tem um PCF 8574A e aqui não tem nada. Tá? Então por isso que mudam esses endereços aqui. Tá? Vocês vejam que do A0 aqui, são dados A0 até o A5, A6, tem alguns bits que mudam. Olha aqui, ó, tem o A6 e o A5 não muda, o A4 e o A3 aqui são todos igual a 1, tá? Então, por isso que muda esses endereços aqui, acabam mudando os bits e muda o valor do byte que está no final, certo? Normalmente vocês vão trabalhar em cima desses endereços aqui e com esse endereço aí de leitura e acionamento. Tá? Essa outra figura que tem abaixo aqui, particularmente, é um exemplo de uma plaquinha que a gente compra, ela vem em cima de um display 16:2, um display de LCD, e são aí a ligação dos pinos, por exemplo, do P0 ao P7, tá? Desse lado aqui, com o endereço 03F, tá? Esse é do PCF, e desse lado aqui é do display de LCD, que tem o pino RS, o RW, o Enable, e esse display está ligado em 4 bits, tá? Por padrão, se a gente utiliza o display, as primeiras vezes que a gente aprende a utilizar um display de LCD, a gente utiliza do D0 até o D7, mas imagina que você tem que utilizar 8 pinos do Arduino para fazer a comunicação do display de LCD, só de dados, e mais pelo menos 2 pinos de controle, que é muita coisa para um chip que tem pouco pino, tá? Vejam que esse tipo de coisa aqui a gente coloca tudo para o PCF controlar, e a gente controla o PCF pelos 2 pinos de SDA e o SCL, que é o barramento de comunicação, tá? E não só o display, a gente acaba controlando o display, se tem outro dispositivo que a gente consegue colocar até 8, todos em cima daquele mesmo barramento, e os demais pinos do Arduino ficam sobrando para a gente fazer outra parte de outra aplicação. Tá? Vejam a economia de pinos que a gente consegue sabendo utilizar esses expansões de portas. Tá? Então aqui é um modelinho, provavelmente alguém de vocês já deve ter visto em algum lugar esse tipo de plaquinha sobre ela atrás do display da LCD. Aqui tá os endereços que eu comentei acima para vocês, tem o A0, A1 e A2, aqui eles não estão selecionados, não tem um pingo de solda e não tem um jumper, então está tudo aberto, então vale o último endereço que é o 3F, certo? Aqui está a identificação dos pinos de conexão, tem um GND, que é o preto, o VCC é o vermelho, isso é padrão, tá? E o verde e o amarelo são o SDA e o SCL. Aí vocês têm que verificar lá no Arduino Uno, se for o Uno, se for o Mega, ou qual for, qual é a sequência de comunicação do barramento 2C. Tá? Tranquilo? Outra coisa é o seguinte, ó. Vamos dizer que vocês compraram um display de LCD com comunicação I2C e vocês carregaram o código e não está funcionando. Tá? Então tem um exemplo de código aqui, que é um scanner, tá? I2C. Vocês copiam o código, salvam no arquivo novo aí na IDE do Arduino e carregam para o Arduino Uno. Se vocês estão com o display conectado, bota esse código para rodar e acompanha na serial, tá? Acompanha na serial, que ele vai ficar rodando aí de cada mais ou menos, se não me engano, 1 a 2 segundos. E o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar uma telinha parecida com essa aqui, ó, na serial, escaneando o barramento 2C, e vai mostrar, se estiver funcionando, estiver conectado à sequência de cabo correto, vai mostrar o endereço do dispositivo que tiver comunicado no barramento I2C. Se vocês têm mais que um dispositivo conectado, atenção aos endereços, né? Cada um deve ter o seu endereço. Não importa a sequência, tá?
Se tiver 3 dispositivos, se vocês quiserem posicionar de maneira diferente ou quiser colocar numa sequência independente, mas cada dispositivo tem que ter o seu endereço para funcionar, tá? Se botar 2 dispositivos com o mesmo endereço dá conflito, vai mostrar só uma vez, você pode mandar os dados e pode dar conflito e não funcionar o teu projeto, tá? Muita atenção. Mostrando que dá para fazer esse código, vocês salvam ele num arquivo aí, isso é muito útil, tá? Salvam ele, que vocês vão usar bastante. Uma figura aqui, por exemplo, da conexão do display de LCD no Arduino Uno, tá? Vejam que tem a comunicação de alimentação, a conexão de alimentação aí preto e vermelho, tá? Está trabalhando com 5 volts nesse caso. Tem o barramento de comunicação, tá aí o SCL e o SDA, que estão conectados aí nos pinos A4 e A5, tá? Não lembro se eu falei antes para vocês da maneira correta a sequência, mas eu acho que está aqui, agora está certo. Esse módulo, normalmente, ele trabalha com 5 volts, tá? Eu um tempo atrás tentei fazer um projeto e aí, na hora de conectar na protoboard, eu não me atentei para esse detalhe. Estava comunicando com 3.3 e o módulo não estava funcionando, tá? Aí eu tive que fazer, separar tensões, né, em cima do barramento e colocar 5 para esse módulo do LCD. E aí o outro dispositivo, que não era um Arduino, era um ESP32, ele trabalha com 3.3, aí deu certo, tá? O módulo trabalhando com 5 e o ESP trabalhando com 3.3. Tá? Dá para fazer isso aí, mas tem que ter bastante cuidado para não queimar. Mas quando vocês vão fazer a primeira experiência, vocês vão conectar display, alimentação, os pinos de comunicação aí do barramento, o SDA e o SCL, se vocês inverter ele, só não vai comunicar, mas muito cuidado com a questão da alimentação, tá? Isso sim, se vocês inverter, vai danificar. Bastante cuidado. Aí eu coloquei um modelo de código, tá? Vocês precisam incluir essa biblioteca Wire, que essa biblioteca é utilizada para fazer comunicação I2C. A biblioteca para comunicação de cristal líquido, display de cristal líquido, que é o display de LCD, né? O endereço, tá? O endereço é aqui, 03F, que é o endereço do display de LCD. A questão do setup, tem que inicializar o display de LCD. A biblioteca Wire, que tem que inicializar também. E aí a sequência, né? Limpa o LCD, posiciona o cursor, imprime, tá? Imprime na primeira linha, isso que você quer, linha 0, coluna 0, imprime na primeira linha, depois seta o cursor na segunda linha, escreve novamente. Nesse programa aí aguarda um tempo, limpa o LCD, né? Que vai imprimir mais coisas. Seta o cursor aí, tá setando aí na linha 1, né? Que é na segunda linha, na coluna 0, e imprime. Imprime ali o robótica, aguarda um tempo e começa de novo. Esse programa só fica imprimindo dessa maneira. Eu vou mostrar no final do programa, da aula aí, o que acontece. Tá bom? Então não vou esticar muito essa aula aí, porque ela está ficando muito comprida. Tá bom? Então vamos para a próxima aula.